Olá, como está você? Aqui estou novamente no ar com a live Anota Aí. Hoje nós vamos abordar um tema. Oi, como está você? Bem-vinda. É um tema que está trazendo gera uma grande polêmica, que é justamente a fibromialgia. Devido a essa inconsistência no que se trata ao diagnóstico, aos tratamentos, a medicação. Quando se fala em tratamento, estamos também abordando a questão medicamentosa, correto? E, infelizmente, são centenas de pessoas que são acometidas no mundo inteiro. Há uns 2 meses atrás, eu fiz uma live, ou seja, apresentei uma live onde abordei esse mesmo tema. Mas eu fiz uma live sem aprofundamento, apenas abordei o tema que desde 1992 a Organização Mundial da Saúde entende que a fibromialgia realmente ela é uma doença e deve ser tratada, deve ser vista pelos profissionais da área da saúde, independente de qual área da saúde venha a ser, ela tem que ser vista como doença, e o paciente acometido, ele precisa sim ser respeitado. E eu fiquei realmente chocado há uns dias atrás, quando eu estava no exterior e conversando com uma das muitas pacientes que eu tenho e que sofrem, que é acometida pela fibromialgia, onde ela disse de uma maneira muito clara e muito sentida, se sentindo realmente abandonada, ofendida, que os médicos que ela tinha e que costumava ser tratada, diziam que a fibromialgia é uma questão psicológica, que ela apenas começasse a substituir ideias, pensamentos, que ela fosse a viver, que ela teria mais chances de sentir menos dor. E ela sentiu realmente que aquilo não deixou de ser uma afronta, foi ofensivo. Como ela mesmo disse, eu me senti humilhada. Eu estava me queixando para um profissional que eu acreditei que pelo menos me desse uma sugestão, mesmo que me dissesse, olha, não tem uma medicação, não existe, mas eu posso lhe sugerir alguma coisa que pode até reduzir essa intensidade das dores que você sente. Entretanto, ela me comentando que o médico foi até sarcástico, disse, olha, eu preciso falar com seu marido. O que eu quero é falar com o seu marido, porque falar com você não vai adiantar nada. E o pior é que chamou o marido dessa senhora na sala e disse, olha, leve sua esposa para casa, crie uma ocupação para que ela deixe de se queixar, porque fibromialgia é uma coisa que não existe, é psicológico. Bem, gente, eu creio que dessa maneira como esse profissional agiu, muitos e muitos outros profissionais agem, independente da área, tanto da área da psicologia, psiquiatria, bom, são tantas as áreas, né? E principalmente quando se trata da neurologia. O que a neurologia faz? Infelizmente, também não pode fazer muita coisa. Oi, bem-vindos. A todos um forte abraço e bem-vindos. Mas, como eu estava dizendo, é difícil para muitos, simplesmente profissionais, eles aceitarem que uma doença como a fibromialgia não tenha uma resposta, que não tenha um exame que possa apresentar, digamos,
um diagnóstico e que, através desse exame, se possa desenvolver um tratamento. Para a maioria, isso é invenção. Eu já conversei com muitos médicos e eles abrem de uma maneira muito, digamos, escancarada o jogo e dizem: olha, quando se trata de pessoas que vêm falando de tantas dores e com tanta intensidade e dores que eles mesmos não sabem descrever, é claro que isso aí já é uma questão psicológica. A gente passa logo para um psicólogo ou então já encaminha logo para um psiquiatra e o psiquiatra lá que se vire. Bem, essa é a maneira como muitas vezes esses profissionais da área da saúde encaram os acometidos pela fibromialgia. Mas como eu estava comentando, durante uns 2 meses atrás, eu fiz uma avaliação. Então, foi uma live que eu apresentei, como falei, sem grandes expectativas, mas me surpreendi. Eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas procurando respostas. Pessoas concordando com o que eu apresentei, com o que eu comentei em relação aos sintomas, porque muitas pessoas acreditam que a dor é a fibromialgia. Não, gente, a dor, ou as dores, vamos dizer assim, as sensações de dores que o acometido sente, o que ele está vivendo naquele momento é apenas sintomas. Porque se formos analisar os sintomas que a fibromialgia apresenta, são muitos, que vêm desde uma dor na cabeça, uma enxaqueca, dores no corpo, que pode ser em determinadas áreas do corpo ou no corpo inteiro. Então, tem vários tipos e níveis de dor. Cada organismo tem uma maneira de sentir esse impacto provocado pela fibromialgia. Então, muitas vezes, quando não se sabe como tratar um determinado, como se pode dizer, uma doença que não nos oferece nenhum respaldo, nada que se possa ter como referência, então, realmente, é difícil simplesmente dizer, certo, você sente essa dor, em que parte do corpo? Então, imagine uma pessoa dizer, olha, eu sinto essa dor da cabeça aos pés. Se eu estou sentado, estou sentindo dor. Se eu estou em pé, estou sentindo dor. Se eu estou andando, a dor ainda é pior. Então, é como muitas pessoas dizem, quando somos acometidos pela fibromialgia, lamentavelmente, grande parte das pessoas que vivem este mal, esta doença, deixam de viver. Deixam de viver porque eles não conseguem ultrapassar essas dores, essas sensações, porque o sistema sensorial dessas pessoas está comprometido. O sistema nervoso central está comprometido. Então, foram muitas e muitas as perguntas. Qual é a medicação que se pode utilizar para que as dores, pelo menos, reduzam a intensidade? Outros perguntam, afinal, tem algum exercício, tem algum tipo de atividade que possa ser utilizado para que essas dores também gradualmente venham reduzir? Gente, vamos começar aqui pela definição da fibromialgia. Não existe, infelizmente, uma definição para a fibromialgia. O que se sabe é que a fibromialgia é uma sequência ou uma consequência de inflamações. Então, essas inflamações podem começar no cérebro e, através dos bioquímicos, que são os líquidos bioquímicos que o nosso cérebro produz e distribui pelo corpo, eles já vêm intoxicados. E com o tempo, eles vão afetando, vão degenerando nossas fibras, vão degenerando nossos tecidos.
e por aí vai. Então, esta é uma das teorias. Existe outra teoria que é um fator genético, mas também já estamos chegando a uma conclusão que muitas vezes famílias que nunca aconteceu digamos, existir um acometido pela fibromialgia e de repente lá aparece alguém com uma tremenda doença que não consegue nem mover um braço, que não consegue trabalhar, que não consegue ter uma vida normal. Então, não estamos descartando absolutamente nada, muito pelo contrário. Estamos tentando reunir dados para ter, sim, uma informação coerente e que possa, através disso, permitir que seja realmente tratado esses bilhões, ou milhões, vamos dizer assim, milhões de pessoas, que beira quase que 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro acometido pela fibromialgia. Então, é difícil definir aquilo que ainda não entendemos. E sabemos, sim, que a origem é o cérebro, é o sistema nervoso central. Mas também devemos levar em conta que, se tratando de cérebro, nós aprendemos nesses últimos 10 anos mais sobre o cérebro do que nos últimos 100 anos. Porque tudo até um tempo atrás, uma década atrás, era tudo muito arcaico. A tecnologia não nos permitia, a imagiologia não nos permitia um campo, um raio de ação tão expansivo como agora ela está começando a permitir. Então, é difícil, muitas vezes, fazer imagens do cérebro e localizar qual é ou quais são as áreas que realmente estão afetadas por inflamações. Bem, sabemos que o sangue que circula no nosso corpo, 25%, o nosso cérebro precisa dele. Então, imagine, se 25% desse sangue, mais a nossa oxigenação, eles são consumidos por um único órgão, que é o cérebro, porque eu não sei, creio que a maioria das pessoas devem saber, que o cérebro é um órgão, ele é um músculo. Apesar de ser uma massa, ele é um músculo. E como todo músculo, ele contrai, ele relaxa, ele pode ficar muito tempo contraído, muito tempo relaxado, depende das situações que nós vivemos no nosso dia a dia. E no caso de dores, como no caso da fibromialgia, o cérebro ele começa a viver, infelizmente, uma contração constante. Então, as pessoas acometidas pela fibromialgia não conseguem relaxar. Elas não conseguem simplesmente deixar que o cérebro relaxe, porque existe ali uma turbulência muito grande, uma contração muscular no corpo que reflete no cérebro, ou no cérebro que reflete no corpo. Bem, vamos dizer que essa turbulência começa sim pelo cérebro. Então, se o cérebro contrai, infelizmente, nós vamos sentir todo esse reflexo no corpo. Então, gente, uma coisa que nós precisamos entender, que definir fibromialgia, lamentavelmente, eu creio que só daqui mais alguns anos. Então, aí sim, quando estivermos mais aparelhado, países como Israel. Israel é o país que mais estuda a fibromialgia, ele mais se dedica à neurociência, ele mais se dedica à neurologia, ele mais se dedica à imagiologia. Então, o que Israel consegue detectar, ele vai transmitindo para o mundo. Desculpem. Então, devemos levar em conta que muitas vezes
não é simplesmente achar, porque a ciência ela não pode viver do achismo. Olha, nós achamos isto, nós acreditamos nisso. Não, tem que ser algo que venha realmente definir situações. E para definir essa situação caótica que milhões de pessoas vivem, que é essa dor aguda, latejante, crônica, e tem outros tipos de sensações de dores, que na verdade são diversas, porque muitas vezes a pessoa pensa, eu vivo uma dor aguda, certo? Mas como é essa dor aguda e a intensa? Então, devemos o quê? Entender como tipos, termos, devemos definir como termos, como níveis. É difícil, é muito difícil. É por isso que muitas vezes, muitos profissionais, eles simplesmente preferem ficar de lado. Então, existe sim aqueles que levam a sério, existem aqueles que se empenham, querem entender, querem estudar, para poder dar um atendimento digno, humano, para aquele ser que ele está ali atendendo. Entretanto, existem outros que tanto faz como tanto fez. Como eles mesmos dizem, é frescura, como aconteceu com essa senhora, que o médico foi tão de chamar o esposo e pedir para que ele arranjasse alguma atividade, arranje alguma atividade aí para sua mulher, para que ela pare de viver esses sintomas, porque na verdade a fibromialgia é psicológico. Mas voltando, gente, à live que eu fiz há uns meses atrás, eu fiquei surpreso porque foram pessoas de todas as idades. Quando falo de todas as idades, vamos dizer, de 20 anos em diante, se queixando. Alguns, como diziam, eu já não sei mais o que fazer. Outros dizendo, olha, eu já perdi tudo, não sei mais o que eu tenho para perder. Então, se isto é uma punição, eu suplico a Deus para que Ele me ajude, que pelo menos me tire daqui, porque eu já não suporto mais. Então, a fibromialgia, ela é um conjunto de inflamações. Ela vai inflamando, ela vai degenerando tendões, tecidos e realmente ela atinge os ossos, porque os ossos é a sustentação do nosso corpo. Nós temos os vasos sanguíneos por onde viajam todos os resíduos, todas as proteínas, os líquidos bioquímicos que nós precisamos no nosso dia a dia para que possamos ter uma vida saudável. Então, eu até recebi aqui da Maria, que faz parte da nossa equipe, o seguinte: definição de fibromialgia. Foi justamente o que eu falei, ainda não tem como definir a fibromialgia. Peço a Deus para que dentro de alguns anos se possa sim dizer, olha, a fibromialgia ela é uma doença motivada, digamos, provocada por uma genética alterada, por uma inflamação no cérebro, ou é por uma predisposição, é pelo clima, não importa. O que importa é que, dentro de algum tempo, se possa ter, sim, uma resposta que realmente seja não convincente, não somente convincente, mas uma resposta que possa abrir portas para que sejam utilizados ou medicação ou algum outro tipo de terapia para que estas pessoas possam ter, pelo menos, um pouco de alívio, de paz, de bem-estar, de saúde, principalmente. Quais os exames que podem detectar a fibromialgia? Este é um outro grande colapso que a medicina enfrenta. Porque não existe um exame, é tudo na base da conversa e da palpação. Então, vou palpando, vou tocando, vou sentindo, aqui dói, não, aqui dói, e aqui nem suporto quando me encosta, parece que dá choques. Então, como muita gente diz, que dá a impressão que está ligada numa tomada de 1000 volts, que anda sempre tremendo, que não consegue pensar. Realmente,
É difícil alguém se concentrar, se focar em alguma coisa quando está vivendo uma dor intensa. E essa dor, ela percorre o corpo todo. Um momento está no direito, no braço direito, outro no esquerdo e por aí vai. A questão é que a ciência está sim debruçada para que possa ser encontrada uma resposta e que venha trazer soluções. Principais causas da fibromialgia. Bem, nós não sabemos quais são as principais, como eu comentei. Sabemos que é um conjunto de inflamações. E, lamentavelmente, os antibióticos que hoje são utilizados, como muitas vezes alguns médicos arriscam, olha, vou prescrever um antibiótico para ver se alivia, olha, outros já vão num analgésico. Então, tudo isso, infelizmente, no momento, são paliativos. Alguns exercícios que ajudam existem alguns exercícios que ajudam com as dores provocadas pela fibromialgia? Sim, gente, existem. Inclusive, algum tempo atrás, ou seja, alguns anos atrás, que eu já venho trabalhando com muitas pessoas acometidas pela fibromialgia. E nunca prescrevi uma única medicação. Eu sou terapeuta homeopata e mesmo medicação natural, homeopática, eu nunca arrisquei a prescrever. Primeiro, porque eu tenho plena certeza que não se trata de simplesmente eliminar a dor. Porque a dor, ela é apenas um sintoma. Então, o que eu estaria fazendo? Eu estaria apenas tentando eliminar aquela dor momentânea por alguns minutos ou talvez algumas horas, e quando volta, ela volta dobrada. É o que acontece quando sentimos dor, porque nós anestesiamos determinada região do cérebro que está provocando aquele estímulo. Então, ele pode ficar anestesiado por 1 hora, 2 horas, um dia, porém, quando ele volta à sua atividade normal, ele simplesmente vai entrar com toda a força. E aquela dor que antes, aparentemente, era suposto a pessoa não gritar, não se queixar com tanta frequência, ela passa, lamentavelmente, até a gemer, gritar e não conseguir tolerar aquela intensidade. Então, eu tenho adotado, nesses anos todos que eu venho trabalhando e pesquisando a fibromialgia, porque já passei por vários países e sempre procurando encontrar respostas. Trabalho com muitas pessoas que vivem esse tormento da fibromialgia. Grande parte, graças a Deus, eu consegui ajudar. Então, alguns deixaram de sentir dores, graças a Deus. Outros reduziram muito aquela dor intensa que eles viviam, o que isso me deixa muito, muito feliz. E lógico que eles muito mais, não é isso? Porém, tem outros que alivia e depois volta. Então, tudo depende da intensidade dessa inflamação que está circulando por esse organismo. Então, se o nosso organismo ele está todo inflamado, é lógico que vai haver uma degeneração, e essa degeneração ela pode se tornar crônica, que é o que acontece com pessoas que vivem a fibromialgia. Elas não entendem porque elas sentem tantas dores, porque já existem fibras, músculos são fibras, existem nervos degenerados, existem nervos ósseos, ou seja, músculos dos ossos também degenerados. Por isso que muitas vezes muitas pessoas dizem sentir a dor como se ela estivesse dentro dos ossos. Infelizmente, isso acontece. Mas eu tenho tratado muitas pessoas através de exercícios. E esses exercícios, eles não podem, não devem, de maneira alguma, serem feitos com muita intensidade. Eles têm que serem muito suaves para que o cérebro entenda
que ele está sendo tratado, ou seja, gerar estímulo para as áreas, as unidades do cérebro que estão trabalhando ou com muita intensidade, produzindo muito bioquímico corrosivo, tóxico, que está promovendo essas inflamações, ou seja, aumentando as inflamações e degenerando os músculos. E outros estão praticamente parados, porque ele está produzindo realmente ácido. Então, nós produzimos milhões de líquidos. O nosso cérebro é uma verdadeira indústria. Ela é um laboratório que nós não fazemos ideia. Toda a medicação que existe no mundo, o nosso cérebro produz. Nós utilizamos a medicação porque algumas unidades deste cérebro deixou de produzir aquele bioquímico. Então, ele, na mistura, ou seja, ele deixou de produzir e de fazer com que a distribuição desses neuroquímicos, ou seja, bioquímicos, neuroquímicos, como vocês preferirem. Então, existem sim exercícios. E esses exercícios, eles vão gradual. Eles não vão solucionar essa situação, como muitas pessoas acreditam, que é da noite para o dia. Eu já tive pessoas que eu tratei e que ainda trato, e alguns que, graças a Deus, como falei, já estão na vida deles há muito tempo, mas a grande questão da pessoa acometida, o que agrava ainda mais essa situação, é a ansiedade. Gente, quanto mais ansioso, quanto mais estresse, pior será para vocês. Primeiro, a ansiedade, ela altera todos os sistemas, e principalmente o sistema nervoso central, o endócrino, o circulatório, o sistema muscular, o sistema ósseo. Bem, são muitos os nossos sistemas. Então, as nossas glândulas, elas basicamente que deixam de funcionar. Por quê? Porque elas são simplesmente atarrachadas devido a essa pressão que o nosso organismo, que os nossos órgãos desempenham sobre elas. Então, vamos levar em conta o nosso sistema endócrino. Quantas glândulas que estão no cérebro, que são do sistema endócrino, que é a hipófise, a pituitária, a pineal. Então, essas glândulas, se o cérebro ele é um músculo, se ele contrai, é claro que ele vai fazer uma pressão sobre tudo que está sobre ele. Se ele já trabalha com uma certa deficiência, ao estar estressado, contraído, essa deficiência ainda vai aumentar. O que vai dificultar, é óbvio, qualquer tipo de tratamento. Então, muitas pessoas, quando chegam para se tratar através de exercício, ou até mesmo os que eu ensino para fazer em casa, muitas pessoas acreditam que é só começar a fazer o exercício e no outro dia já vai estar fazendo tudo normal. Gente, vamos ser coerentes. Tem pessoas que já vêm sofrendo esses ataques terroristas da fibromialgia 30, 40 anos e acredita que vai resolver em poucas sessões ou que vai resolver em poucos dias de exercício quando eu passo para serem feitos em casa? É claro que não. É onde entra a questão do bom senso, da consciência e da perseverança. Se eu tenho uma dor que ela está comigo há 10 anos, por que eu vou acreditar? O que me leva a acreditar que essa dor simplesmente eu vou conseguir me libertar dela em questão de 1 ou 2 semanas, com 5 ou 10 sessões de um certo tratamento? Não é assim que funciona. Mas, infelizmente, é assim que muita gente pensa. Então, fica muito complicado, muito complexo tratar pessoas que realmente são acometidos pela fibromialgia.
porque eles vêm com tudo, eles querem uma resposta imediata. Eu entendo, é o desespero, é o cansaço daquele tormento, daquela cruz que carregam todos os dias. Mas devemos levar em conta que se eu levo anos construindo, porque muitas vezes até dá para resolver essa situação, mas muitas pessoas, lamentavelmente, vão deixando que as coisas tomem um grau, um volume, tenham um peso, uma medida, que quando chega a uma determinada altura da vida, a solução já se torna mais escassa, como acontece com muita gente. Sente uma dor no braço, mas enquanto está movimentando aquele braço, não toma nenhuma atitude. Às vezes até nega, não estou sentindo nada. É aquele tipo de durão, né? Durona. Gente, não é isso. Entenda uma coisa, o nosso corpo, ele é uma máquina. E como toda máquina, ele precisa de manutenção constante. Eu vou dar um exemplo muito simples. Você compra um carro. A primeira coisa que você pergunta, garantia. Você quer saber quanto tempo de garantia aquele carro tem. Qual é o tempo, de quantos em quantos quilômetros você tem que fazer a manutenção, a troca de óleo, revisão constante lá, ver pneus e tal. E esse corpo? Este corpo que nasce e muitas vezes morre, sendo intoxicado da manhã à noite e nunca passa por uma única sessão de manutenção. Como é possível eu querer longevidade? Como é possível eu querer uma saúde boa, estável, se eu não me preocupo nem um segundo com o que está acontecendo no meu corpo? Eu já passei por pessoas de 50, 60 anos que nunca botaram o pé na porta de um consultório, nunca foram fazer um check-up. Entretanto, estavam que já não aguentavam mais, se colocasse em pé caía. Tinha que ficar se segurando, e eu perguntava, por que você não tratou disso com antecedência? Quando você tinha tempo, por quê? Porque eu acreditei que isso fosse passar, e depois também não se tem tempo. Como não se tem tempo? Isto é o clássico da autorrejeição. Isto é o clássico da autodestruição, do desprezo total que um ser humano tem por ele. Quer dizer, eu preciso chegar no último grau de uma dor que me torna completamente inútil para mim mesmo, para depois ir procurar ajuda? Eu creio que isso aí já é um absurdo. Creio não, é um absurdo. Então, a fibromialgia, ela pode ser atenuada através de exercícios. Mas, como falei, são exercícios que podem ser feitos aí na sua casa, mas são exercícios que você não pode exagerar. Então, não é fazer de mais nem fazer de menos. Eu tenho pacientes que, infelizmente, quando eu passava, eles sentiam uma melhora, então eles acreditavam que tinham que fazer aquele exercício da manhã à noite, que assim estariam livres das dores, dos sintomas, que são muitos, são variados, da fibromialgia. Isso é outra incoerência. Tudo tem dose, tudo tem dosagem, tudo tem limite. Imagine, se eu digo para você fazer 10 movimentos por dia com o seu punho e você faz 300, você está se tratando ou está acelerando uma degeneração que já existe? Então, este é o grande problema de muitas pessoas não entenderem
que um tratamento, ele tem que ser feito paulatinamente, ele precisa ser feito gradualmente, sessão atrás de sessão, e cada sessão, dependendo da resposta que aquele corpo, que aquele organismo vai apresentando, então vamos avançando, porque não adianta querer fazer em uma semana o que tem que ser feito em meses. Só vamos agravar. Vocês estão me entendendo, correto? Então, hoje eu teria muita coisa para falar. Mas, e também tenho muitos exercícios para apresentar para você. Mas hoje eu vou apresentar 2 tipos de exercícios, que são para as extremidades. Eu até vou afastar aqui o equipamento, que é para vocês poderem ver com mais detalhes o que eu vou apresentar para vocês, correto? Então, vocês estão vendo aqui a minha mão, correto? Então, muitas vezes as articulações, elas perdem a capacidade, a hidratação, as membranas que facilitam os movimentos, elas simplesmente começam a perder esse líquido, essa almofada, porque nós precisamos de líquidos nas nossas articulações. E a fibromialgia, por ser uma doença que degenera, que inflama, ela ataca muito as nossas articulações. Então, muitas pessoas sentem dores muito intensas nas mãos. E o pior de tudo, além de sentirem dor, lógico que perdem a resistência, perdem a força, e com isso os ligamentos também vão perdendo mobilidade, essa força, essa resistência. Então, pessoas que sentem dores nos dedos e no punho, deixa eu puxar aqui para ficar mais visível, nós vamos fazer o seguinte. Estão vendo este dedo aqui? Aqui, você com a outra mão vai segurar o seu dedo e vai fazer movimento, relaxa a mão. Você sempre tem que ter sua mão relaxada. Não adianta mão tensa, porque mão tensa não dá mobilidade. Então, se você já está tenso, nervoso, relaxe, respire fundo, relaxe seu braço, fique numa postura confortável, sentadinho, de preferência assim, sentadinho, porque deitado você fica com os braços suspensos. Se fica em pé, você vai fazer também, existe o fator gravidade. Então, sentadinho, confortável, você vai ter condições de fazer e manter este braço, apesar das dores que você vai sentir. Então, deixa eu só explicar o seguinte. Quando você começar a fazer o exercício, é provável que você sinta dor. É lógico, a dor ela já existe, suas articulações estão presas, elas estão desidratadas. Então, muitas vezes dizem, precisa fazer cirurgia. Calma, não precisa fazer cirurgia. Eu já tratei, já perdi a conta de pessoas que não conseguiam nem mover dedos, punho, braço, pernas. E hoje tem os movimentos, alguns mais, outros menos limitados. Então, tudo depende também do empenho, do interesse de cada pessoa, correto? Então, para quem tem dores nos dedos, vamos primeiro pelos dedos. Relaxe bem a sua mão, está vendo aqui, né? A mão, não é isso? Essa altura aqui tá bom. Você vai pegar com suavidade o seu dedinho e vai fazer 10 movimentos para o externo, ou seja, para o lado de fora. Então, o lado de dentro, o seu peito, o lado de fora é o que está na sua frente. Vamos deixar dessa maneira, certo? Então, você vai fazer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito.
você diz, poxa, 10 movimentos, ridículo. Não, não é ridículo não, amigo. Não é ridículo não, amiga. Eu lhe digo porque já trabalho muitos anos com pessoas que vivem esse tormento da fibromialgia e todos, como falei, com persistência e disciplina alcançam o resultado desejado. Bem, você fez 10 para o lado de fora, ou seja, o que está na sua frente. Agora, você vai fazer 10 para o lado de dentro, ou seja, o que está aqui, para o seu lado do peito. 1, 2, aqui é muito simples, você pega com esses 3 dedinhos, de maneira suave, dedinho bem relaxado, e faz esse movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Você fez 10 para o lado de fora e 10 para o lado de dentro. Você deve ter sentido ou vai sentir, sim, desconforto, porque é bem provável que as suas articulações estejam coladas, os ossinhos estejam ali, trincando um com o outro, porque ele não tem os líquidos bioquímicos que simplesmente permitem estes movimentos. E com este exercício é justamente o que nós vamos começar a providenciar. Porque os seus dutos linfáticos, sem dúvidas, estão todos entupidos. Então, quem sofre com o processo de dor, de sintomas da fibromialgia, também tem um grande problema no sistema linfático. Porque tudo ali fica preso. Então, muitos dizem, mas eu não estou inchado. Não precisa estar inchado. Os líquidos, eles vão se alojando, vão corroendo, e depois, em alguns organismos, eles apresentam, sim, aquele inchaço que é o acúmulo de líquidos. Em outros organismos, não apresentam nada. Certo, mas voltando agora aos exercícios. Já fez, então, para o lado de fora, 10, já fez aqui para o lado de dentro, 10, agora vamos fazer 10 aqui para cima. Observe que eu não estou fazendo nada com violência. Eu estou fazendo com muita calma, com muita suavidade, porque tudo o que eu faço com violência, o cérebro, ele vai tentar, de alguma maneira, evitar. Porque ele vai entender como um ataque, como violência, como agressão, como algo que ele tem que proteger, porque já existe uma dor, já existem dores, já existem inflamações. Então, o cérebro, ele vai querer, de alguma forma, proteger aquele órgão, aquele membro, ou até mesmo o próprio cérebro. Então, quanto mais suave você faz esse movimento, maior será o resultado. Mas, como eu disse, não adianta você simplesmente fazer, digamos, da manhã à noite, porque o seu cérebro, ele vai entender isso também como uma agressão, excesso, exagero. O que poderia ser bom torna-se prejudicial. E o cérebro, ele vai bloquear. Então, vamos fazer conforme eu vou explicando para vocês. E também na quantidade de movimentos que eu estou indicando, sugerindo. Quando você terminou de fazer também para o lado de cima, você vai fazer com este dedo o seguinte, aqui, você vai fazer este movimento. Então, este movimento vai trabalhar os tendões que passam por cima, que passam pelo dorso da sua mão. Eles também estão inflamados, eles também estão degenerados. Então, este trabalho deve ser, você dobra o máximo que você puder o dedinho. Tem gente que não vai conseguir, não tem problema. Se você conseguir trazer o dedo até aqui ou aqui, você vai tentando aos pouquinhos, para que você comece a dar mobilidade nas suas articulações.
Então não queira, como eu estou sempre comentando, fazer num dia o que você tem que fazer numa semana. Seja paciente, seja calmo, seja tranquilo, ou seja, perseverante. E faça bem feito. Assim, você vai alcançar o seu objetivo. Caso contrário, você simplesmente vai embolar tudo e o que você sentia vai passar a sentir muito mais. Então, sem correrias. Perfeito? Muito bem. Aqui vocês fizeram. Vamos dizer que o dedinho de vocês não alcançou chegar até aqui, encostar. Ele está aqui. Então, não tem problema, como falei anteriormente. Vocês vão continuar fazendo suavemente até que estas membranas, que estas articulações comecem a dar mais mobilidade. Não quer dizer que com 10 movimentos isso vai acontecer. É na sequência do trabalho que vocês vão ver o resultado. E assim vocês vão fazer em cada um destes dedos. Então, o máximo que vocês vão fazer durante o dia são 50 movimentos, ou seja, eu sugiro que vocês façam durante 5 vezes ao dia. Cada um, 10 para fora, 10 para dentro, 10 para cima, 10 para baixo, porque vai trabalhar os tendões. E assim, consequentemente, em todos os 5 dedos. Terminou de fazer nesses dedos aqui? Perfeito. Agora, nós temos a mão. Então, você vai pegar a sua mão, a outra mão, e vai fazer este movimento. Observe que eu não estou fazendo nada forte, nada violento. Eu estou fazendo com muita calma, com muita tranquilidade, porque eu não quero degenerar o que já está degenerado. Eu quero, através destes exercícios, promover resistência, fazer com que estes exercícios gradualmente comecem a desalojar esta inflamação que está provocando essas dores. Comece a reidratar essas membranas, essas articulações que estão endurecidas. Entenderam? Então, aqui estamos fazendo também 10 vezes. Muito bom. Já fiz 10 vezes? Perfeito. Então, agora eu vou pegar aqui. Vamos trabalhar esta região superior do punho e vamos fazer este movimento. Se doer, faça com mais calma. Não adianta pensar que porque você está sentindo pouca dor, que você simplesmente pode fazer esse movimento frenético. Não, porque você pode pensar, mas é um movimento tão simples, é claro, porque sou complexo, sou o que é realmente considerado extraordinário, que pode trazer resultados. Os resultados verdadeiros geralmente estão na simplicidade. É esta a grande questão, é fazer o trabalho de maneira que possa trazer resultados. Então, você pode pensar que é um trabalho suave, leve, mas é um engano. Para o seu cérebro, que sabe que este braço, que esta mão e esta outra mão estão danificadas, estão com lesões, qualquer movimento, por mais fraco, por mais sensível que seja, sempre vai representar um grande esforço. Então, é provável que você sinta um pouquinho dolorido no dia seguinte ou no mesmo dia. Então, estes movimentos devem ser feitos no máximo 50 vezes no dia na primeira semana, certo? Tem pessoas que já não estão tão comprometidas com a fibromialgia, porque isso também não é somente para quem é, digamos, acometido pela fibromialgia. Para quem tem processos que passaram por algum AVC, que estão com sequelas de AVC, também pode ser utilizado. E outros processos de inflamação nas articulações, como existem muitos,
Então, pode ser utilizado. Então, já sabemos fazer aqui 10 para fora, 10 para dentro, 10 para cima e 10 aqui, correto? Estão vendo bem, não é isso? Então, agora já sabemos também que devemos fazer 10 aqui, na ponta dos dedos, onde vamos trabalhar os ligamentos do punho e também os tendões. Depois de fazer isso, também já sabemos que vamos fazer esse movimento, 10. Bem, não acaba aí. Depois, vamos deixar o punho ainda mais solto. O relaxamento do membro que está sendo trabalhado é muito importante. Então, depois, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, vamos botar este dedo aqui como apoio e com estes 4 dedinhos, vamos segurar a mão que está sendo trabalhada. E vamos fazer 10 movimentos suaves para dentro. Observem que eu estou fazendo para o lado do meu peito. Então, eu estou fazendo desbloqueio dos meus tendões, dos meus ligamentos, das minhas articulações. E isto também vai melhorar a circulação sanguínea, vai melhorar também a circulação dos nossos líquidos linfáticos, e isso vai nos trazer leveza no membro que estamos trabalhando. Então, concluir os 10 movimentos, então agora vamos fazer os 10 movimentos para fora. Aí você pergunta, e qual é a diferença de mover o punho para dentro ou para fora? Nenhum. Porque tem pessoas que vão ser tão espontâneos que vão simplesmente fazer para fora logo no primeiro, e outros vão fazer para dentro. Então, como geralmente a maioria das pessoas tem uma tendência de fazerem um movimento para dentro, então eu explico que seja para dentro, mas não quer dizer que seja obrigatoriamente. Entenderam? Então, já conseguiram fazer esse movimento aqui para fora, correto? Então, terminou a sessão de 10 movimentos em cada dedo. 10 movimentos para cima, 10 para baixo e por aí vai. Então, se você seguir passo a passo, pode ter certeza que em poucos dias você já vai começar a sentir algumas diferenças. Salvo aquelas pessoas que têm aquele enrijecimento extremo. Então, essas vão ter que trabalhar por mais tempo. Mas, mesmo assim, se trabalharem realmente com perseverança, pode ter certeza que vão voltar a ter movimentos. Só depende do que realmente tem como objetivo. Bem, gente, terminou aqui com esta mão. No caso, eu comecei pela direita. Vamos passar para a esquerda. Fazer exatamente. Então, 10, 20, 30, 40, 50 movimentos para fora, 50 para dentro. 50 para cima, só que observem que são 50 em todos os dedos. Depois aqui 10, 10. Para que não se confundam. No máximo, vocês vão repetir esse exercício 5 vezes ao dia. Não adianta ficar o dia inteiro fazendo esse movimento, porque vocês vão desgastar ainda mais uma membrana que já está ressecada, que está desidratada, que está danificada. Já está osso com osso. E você só vai acelerar. Então, fazer com muita suavidade. Esta suavidade vai auxiliar o seu cérebro a aceitar este tipo de tratamento. Esta suavidade vai fazer com que você transfira através dos seus dedos informações para os neurônios que estão trabalhando em baixa capacidade. O que quer dizer trabalhando em baixa capacidade? O que são neurônios? Neurônios são os transmissores, eles transmitem sinapses para o nosso corpo.
existem os axônios, existem as caudas dos neurônios. Bem, aí já seria uma aula de neuroanatomia, ou seja, de anatomia cerebral. E não é essa o meu objetivo. Mas é claro que se tem alguém que tem interesse, estou aqui para dar essa aula também. Né? Mas a questão agora é eliminar dores ou reduzir dores. Então, fazer 10 vezes, dar um espaço de 1 hora e depois faz mais 10 em cada dedo, em cada mão. Então, você fazendo 5 vezes esse exercício durante uma semana, eu tenho certeza que algumas mudanças você já vai sentir. A primeira mudança que você vai sentir vai ser a leveza da mão, porque quando nós estamos com mãos, com articulações inflamadas, nós sentimos muito peso. Nós sentimos a sensação de inchaço, embora que muitas vezes, ao olhar, não venhamos a detectar aquele inchaço que aparenta que está muito grande. Mas existe, porque existe líquido corrosivo que está ali, atuando. Então, o nosso cérebro detecta e passa a sensação que aquele líquido realmente está fazendo no nosso organismo, que é degenerando. Gente, eu desejo a vocês sucesso e toda semana a intenção, o que eu pretendo é fazer 2 vezes esse tipo de live. Mas, é claro, você pode fazer esse exercício, pode não fazer esse exercício, mas uma coisa pode ter certeza, existem milhões de pessoas que vivem o tormento da fibromialgia. Então, eu peço que vocês indiquem, que vocês sigam, que vocês recomendem, partilhem, e este vídeo vai ficar à disposição de vocês, tá certo? Então, observem com detalhes o que eu passei. Caso tenham dúvidas, pode ter certeza que vocês também podem tirar as dúvidas aqui direto no ar, que eu vou responder verbalmente. Eu aqui estou acompanhando tudo. E pode ter certeza que hoje é terça-feira, né? Então, terça-feira, quinta-feira, teremos uma outra live, onde vou apresentar outros tipos de exercícios. Não vamos esquecer que a fibromialgia, ela não está localizada, ou seja, os sintomas das dores, que o nosso sentido, nosso sistema de dor, ou seja, que tem a capacidade, a sensibilidade de nos fazer sentir essa dor, que é o sensorial, ele faz a dor ser sentida no corpo todo. Então, tem o exercício para o braço, tem para o punho, tem para os dedos, tem para a cabeça, tem para o peito, tem para as pernas, tem para os pés, para o joelho e tornozelos. Então, eu vou apresentar esses exercícios e tenho certeza que você vai ter um bom resultado. Então, uma boa noite para vocês, sucesso e até quinta-feira às 18 horas. Como falei, não esqueça, compartilhe, tá certo? Show, fui!